Fala aí pessoal, tudo bem? Thales, aqui do Viagem com Pontos. Aqui é o lugar onde a gente fala sobre viagens, programas de fidelidade e principalmente sobre milhas aéreas. Hoje eu quero falar de um assunto que saiu bastante na mídia na semana passada. Os bancos aí em conjunto com o governo, eles estão flexibilizando algumas possibilidades de pagamento, tá? Então agora você está podendo pagar com seu cartão de crédito algumas contas que antes não podia. Ou você até podia, mas serão cobradas aí altas taxas. Tá? Isso, como envolve cartão de crédito, você pode ganhar algumas milhas. E aí eu quero discutir um pouquinho sobre isso, trazer algumas questões aqui para mostrar para vocês se isso realmente vale ou não a pena. Tá? Eu quero mostrar onde a gente precisa aí se preocupar quando a gente começa a fazer esse tipo de operação, esse tipo de pagamento. Então vamos lá. Acho que vale a gente pensar aí que a gente está num cenário um pouco atípico, tá? A gente está num cenário aí de coronavírus, esse vírus que está espalhado aí pelo mundo todo. A gente não pode voar, a gente não está conseguindo fazer as nossas viagens, mas em contrapartida o que a gente tem que pensar é o seguinte: esse é o momento que a gente tem para estudar sobre milhas, para acumular as nossas milhas, para acumular bastante. Por quê? Porque quando tudo isso voltar, as companhias aéreas elas vão fazer várias ofertas de passagens. Elas não estão voando agora, logo elas não estão tendo caixa, elas não estão fazendo receita. Então, quando elas voltarem a operar, o que não vai faltar é promoção. Então, quem tiver preparado, quem tiver com milhas no bolso agora, quem tiver com milhas na sua conta, vai se beneficiar lá na frente. Então, como eu comentei, com esse movimento aí do coronavírus, o governo ele começou a fazer tomar uma série de medidas para estimular a economia. E uma delas foi o seguinte: eles isentaram os bancos do IOF, que é aquele imposto sobre operações de crédito. E os bancos, em contrapartida, começaram a reduzir algumas taxas e algumas eles isentaram. E uma delas é essa parte para você pagar algumas contas com o seu cartão de crédito. Tá? Como você paga com cartão de crédito, aí você pode ganhar milhas, por isso a gente puxa isso aqui para as milhas. Então, o que acontece? O Bradesco, o Itaú e o Santander, eles já anunciaram que essa tarifa está zerada, tá? Não existe mais essa tarifa que o banco cobra e também não vai existir o IOF do governo. Isso, claro, por um período de tempo, só enquanto tiver essa pandemia rolando. Ou seja, o custo aí vai ser zero para você fazer esse tipo de operação. Antes de eu entrar e explicar se isso vale a pena ou não, vamos entrar aí no detalhe para saber como esse negócio funciona. Tá? Então, hoje como é que funciona? Tá? Esquece que hoje está tudo isento, mas até um mês atrás como estava funcionando. Se eu quisesse pagar uma conta diretamente no meu banco, é só ir lá no meu Internet Bank, vou lá em pagar, eu coloco o código de barras e na hora de pagar, alguns bancos eles oferecem, ou você vai pagar com o saldo da tua conta corrente, ou você vai pagar com o seu cartão de crédito. Quando você escolhe cartão de crédito, o banco ele entende o seguinte: ele entende que você está fazendo uma operação de crédito ali, porque ele está te adiantando um dinheiro que você não tem, que é o seu cartão de crédito, para você pagar uma conta e para você pagar lá na frente. Então eles cobram uma taxa por isso, eles cobram um IOF em cima do valor total dessa operação e um IOF todos os dias até o vencimento da tua fatura de cartão. Ou seja, fica extremamente caro e na maioria das vezes não vai valer a pena. Tá? Então, como ele está isentando todas essas tarifas, agora passa a valer a pena. Tá? Então, por que a gente acaba não pagando essas contas? Justamente por causa dessas tarifas. Por isso a gente acaba recorrendo para alguns aplicativos de pagamento. Vocês já devem ter ouvido eu falar de alguns deles em outros vídeos meus. Só que esses aplicativos eles têm algumas limitações. São limitações de valores, tá? E limitações de tipos de conta que você pode pagar. Então, por exemplo, com essa operação dos bancos ela sendo isentada dessa taxa, você pode pagar alguns cartões de crédito usando outros cartões de crédito. Mas vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Então aqui eu só quero falar justamente dessa possibilidade. Tá? Então existe essa possibilidade de você pagar essas contas. Mas e aí? Vale a pena ou não quando a gente fala isso voltado para milhas? Primeira coisa é o seguinte: o Bradesco e o Itaú eles já declararam, tá? Isso já estava nessa funcionalidade de pagamento de contas deles, que toda conta que é paga não gera milhas. Então você não vai ganhar milhas se você fizer pelo Bradesco e pelo Itaú. O único banco que está aceitando você fazer isso hoje é o Santander. O Santander ele te gera algumas milhas. Mas vamos ver se vale a pena. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: tem uma telinha aqui que o Santander liberou, tá? Então ele fala o seguinte, olha só, tarifa zero para pagar contas no cartão de crédito. Então o prazo que ele dá até 30 de junho
zeramos a tarifa de pagamento de contas nos nossos cartões de crédito do Santander, para você ter até 40 dias para pagar, ou seja, virou teu cartão, você vai lá, paga, você vai ter 40 dias para pagar. Então, prazo aí, 30 de junho. O que eu fiz também, eu peguei o regulamento desse pagamento de contas, e nesse regulamento ele fala o seguinte, olha só, então, no item 1 aqui, você pode fazer o pagamento avulso de boletos e fichas de compensação com código de barras, ou seja, qualquer conta pode ainda ser pagas. Faturas de cartão de crédito de outros bancos e contas de empresas conveniadas ao Santander. Exemplo, conta de água, luz, conta de luz, gás, água e telefone. Ou seja, você pode pagar outros cartões de crédito de outros bancos e contas que tem convênio aí com o Santander. E o que você não pode pagar? Ele traz aqui, ele deixa bem claro, tá? Você não pode pagar fatura com outros cartões de crédito do Santander emitido pelo próprio Santander. Ou seja, se eu tenho 2 cartões do Santander, eu não posso ir lá e pagar um cartão com outro cartão dentro do mesmo banco, só se for de banco diferente. Você não pode pagar um título que tem uma natureza pessoal que tenha sido emitido em face de terceiros. Ou seja, nenhuma outra pessoa pode emitir um boleto para ela mesma receber e você pagar por ela. Isso você não pode fazer dentro do Santander. Você não pode emitir também nenhum título que você seja sócio, um título de uma empresa, que você seja sócio, tá? Isso pode conflitar aí, pode ter conflito de interesse. E você também não pode pagar nenhum tipo de tributo, tá? Você pode usar o teu cartão aí até o limite total dele. Você não pode ultrapassar esse limite, senão o banco ele pode cancelar o teu cartão. Aqui ele até fala, olha só, ele tem um item aqui falando que tem essa tarifa que você paga, tá? Mas como está isento, você não vai pagar. Tem o IOF também que eu comentei, olha só. Então ele tem o IOF aqui ao dia e ele tem o IOF adicional. Esse contrato aqui é antigo, mas o IOF novo aqui é de 6,38, não 0,38 como está aqui. E aí, ele fala o seguinte, bônus esferas. Se o cartão participar do programa de recompensas, você vai ganhar o bônus, mas é um bônus diferenciado que eu já vou mostrar para vocês. E uma outra coisa interessante é o seguinte, tem limites diários para a gente fazer isso. Então, se você quer pagar contas, se você for pela central de atendimento, são até R$1.000 por dia. Pelo internet banking, caixa eletrônico ou pela rede de agência, você pode pagar até R$3.000 por dia no Pague Contas, tá? Então, tem uma limitação. Eu tenho uma fatura de R$5.000. Você vai ter que fazer isso em 2 vezes. Você vai pagar R$3.000 num dia e R$2.000 no outro dia, tá? Você tem que respeitar essa limitação aqui de R$3.000. Não existe uma limitação mensal. Acaba tendo uma limitação aí porque são só 3.000 por dia, então você vai conseguir pagar até R$60.000 no mês, que já é um bom volume para a gente fazer de pagamentos. Então aqui, olha só, ele fala o seguinte, você só pode pagar o valor total da conta, salvo se for pagamento de cartão de crédito emitido por outro banco. Você pode indicar o valor a ser pago, que é justamente isso que eu comentei. Então você vai poder pagar parcial se for uma fatura maior do que R$3.000. Uma outra coisa interessante também que eu separei aqui é o seguinte. Quando a gente fala dos cartões do Santander, ele tem um pacote um pouco diferente quando a gente fala de pontos para pagar contas. Então, eu estou aqui no site do Esfera do Santander, ele traz o seguinte, ele traz todos os cartões aqui que pontuam, só que ele tem uma coluna específica falando o seguinte, se a gente pega, por exemplo, esse cartão aqui, Unique, ele costuma dar 2 pontos para cada $1 gasto. Mas, quando eu faço o pagamento de contas com ele, isso aqui cai pela metade. Ele cai para 1 ponto para cada $1 gasto. Se eu pego os cartões Platinum, por exemplo, ele cai de 1,5 ponto para 0,75. Então, ou seja, ele sempre vai ser metade do que ele costuma pontuar. Isso acontece também para o cartão 123, tá? Costuma pontuar 1, ele cai para meio ponto. E olha só, os cartões, o Flex, o Lite, o Fit e o Free, eles pontuam aí meio ponto para cada R$8 gasto. Tá? Então, realmente, você tem uma queda bem grande aí na quantidade de pontos. Então, é uma coisa a já se considerar, tá? Porque você vai ter uma queda muito grande no acúmulo dos seus pontos quando você faz dessa forma. Então, agora que eu já contextualizei tudo para vocês, já falei como é que funciona esse Pague Contas, vamos para a nossa análise. Vamos ver se vale ou não a pena a gente fazer isso. Para isso, eu trouxe aqui esse modelinho de conversão. Aqui a gente fala o seguinte,
Eu tenho uma fatura, por exemplo, de R$ 5.000. Aqui a gente vai ter que fazer aquele exemplo que eu comentei. Você vai pagar 3.000 num dia e 2.000 no outro. E aí você vai ter o quê? Você vai ter o cartão. Eu coloquei 4 tipos de cartão aqui, que vai abranger a maioria dos pontos. Eu já coloquei ponto, o menor ponto, que é aquele 50% só da conversão dos pontos, quando você paga contas. Então, numa conversão de 1,1, se você tiver uma fatura de R$ 5.000, a gente vai ter aí mais ou menos 1.000 pontos. Tá? Isso aqui, em épocas normais, se fosse não um pagamento de contas, mas se fosse gasto mesmo que você tem no cartão, você ganharia 2.000 pontos. Você ganharia sempre o dobro, porque aqui ele está caindo pela metade. Tá? Isso tudo acontece também para os outros tipos de cartão. Tá? Então, olha só, se você tem um cartão 23, se você pagar 5.000 de fatura, você vai ganhar só 463 pontos. Eu estou considerando um dólar a 5,40, que é mais ou menos os padrões atuais, infelizmente. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Vai ganhar pontos? Sim, vai ganhar pontos se você fizer isso. Mas é bem pouca essa quantidade, tá? Não são muitos pontos. Não sei se, dependendo de toda essa manobra que você vai fazer, pagar a conta, vale a pena? Depende, tá? Depende bastante aí, principalmente do seguinte, existem alguns riscos que você tem que levar em consideração para você fazer esse tipo de operação. O primeiro deles é o seguinte: o Santander ele é um programa de fidelidade, você já me ouve falar sobre isso. Ele não é um dos melhores programas de fidelidade, porque ele não é muito aberto para promoção. Tá? O único programa que o Santander costuma fazer promoções é com a Smiles, tá? E são normalmente 2 ou 3 promoções no ano, tá? Então não existe aí uma continuidade muito grande dessas promoções. Então, se você tem a intenção de mandar esses pontos para um outro programa de fidelidade que não seja a Smiles, talvez não seja uma boa acumular esses pontos. Mas os outros 2 pontos que eu acho extremamente importantes a gente comentar é o seguinte: um deles é de você ter aí um endividamento excessivo. Por quê? Na verdade, você vai estar jogando uma dívida lá para frente. Tá? Você não está adiando aqui um problema. Você não está resolvendo na verdade, você não está resolvendo um problema. Você está adiando o seu problema lá para frente. Então, é uma conta que você tem hoje, você está jogando ela para pagar lá daqui a um mês. Só que daqui a um mês, você vai ter os gastos que você não pagou agora. Então, vamos supor, esses 5.000, mais tudo que você vai gastar no mês seguinte. Se você não tiver dinheiro para liquidar isso lá na frente, vai ser uma conta dobrada, você vai cair numa bola de neve de dívidas. E isso você tem que tomar muito cuidado. Então, eu já falo aqui categoricamente que não vale a pena, se você não tem caixa suficiente para honrar isso lá na frente, não vale a pena você fazer isso só para acumular milhas. Tá? São pouquíssimas milhas e não vai valer o esforço de você fazer isso. O esforço que você vai ter para sair de uma dívida dessa vai ser muito maior, tá? Então, como eu falei, você só está adiando aí o desembolso financeiro, o desembolso de dinheiro, mas o problema você não está resolvendo. Você vai dar um alívio para o teu fluxo de caixa agora. Só que lá na frente, você vai continuar tendo esse compromisso. Então é extremamente importante que você tenha isso em mente. Se você for pensar, financeiramente, pode valer a pena se você tem uma boa organização das suas finanças. Tá? Porque você pode fazer o seguinte: então eu vou jogar o pagamento dessa conta lá para frente, porque eu vou pagar com o meu cartão de crédito, eu vou pegar esse dinheiro que eu pagaria essa conta, eu vou aplicar esse dinheiro por esses 40 dias e aí depois eu vou pegar esse dinheiro para pagar a conta. Se você tem essa organização, tudo bem e você vai ganhar pontos em cima dessa operação. Uma operação interessante de se fazer, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, mesmo assim, se você tiver intenção de fazer essa operação, tá? Então, poxa, eu tenho uma saúde financeira legal, tenho bastante controle, eu vou ter saldo, vou ter caixa para honrar isso lá na frente e eu quero ganhar esses pontos. Uma coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: o Santander ele tem uma promoção que normalmente ele faz de 2 a 3 vezes por ano, chamada Bateu, Levou. Que é o seguinte: com base aí nas suas últimas faturas de cartão, o Santander ele estipula algumas metas para você. São metas de gasto. Então, vamos supor, a minha média de gastos no mês foi de R$ 5.000. Então, ele fala o seguinte: olha, se você gastar R$ 5.000, você vai ganhar a pontuação do teu cartão normal. Vamos supor que eu tenho aquele cartão que me dá 2 pontos. Você vai ganhar 2 pontos. Se você gastar até R$ 6.000, você vai ganhar
2 vezes mais essa quantidade de pontos, você vai ganhar 4 pontos. Se você gastar R$ 8.000, você vai ganhar aí 3 vezes mais a conversão normal, você vai ganhar 6 pontos por cada dólar gasto na sua fatura. É uma baita promoção. Só que essas promoções, ultimamente, elas têm sido bem agressivas. E como ela pega a média das últimas faturas, se você fizer isso que a gente está falando até agora, se você pagar um cartão com outro cartão, vai ter uma fatura gigante e a sua meta vai ser estratosférica. Você não vai conseguir atingir nunca essa meta. Tá? Então, entre essas duas oportunidades para acumular pontos, eu sou muito mais a favor de você participar da Bateu Levou, você ter aí uma média baixa na tua fatura, porque quando ela aparecer, as suas metas elas vão estar mais factíveis, elas vão estar mais fáceis para você atingir, do que você inflar muito o seu cartão de crédito e você ter esse problema depois lá na frente, você não conseguir participar dessa promoção. Tá? Então, antes essas metas elas já estavam aí praticamente inatingíveis, e se você estourar, vai ficar mais ainda, tá? Já tinha muita gente reclamando disso no passado. Então, o que a gente consegue perceber é o seguinte: se você acaba usando muito o cartão de crédito, essa meta ela acaba te penalizando um pouco. Tá? Então, ela acaba beneficiando, ela acaba recompensando quem não usa tanto o cartão nessas épocas, porque quando vem essa promoção, a meta dessa pessoa fica mais baixa. Tá? Então, essa também é uma das estratégias que a gente pode usar, de ter vários cartões justamente para fazer isso. Tá? Isso deixo para um outro vídeo aí para a gente comentar. E essa meta, normalmente, ela costuma ser aí 50% até uns 90% a mais do que você costuma gastar, da sua média de gastos no cartão de crédito. Tá? Então, é uma meta aí bem considerável e bem agressiva para a gente bater. Então, são esses 2 pontos aí que eu acho que vale a pena considerar, mais aquele terceiro ponto, que não é um programa de fidelidade aí tão atrativo quando a gente fala de promoções. Tá? Então, se você tem a possibilidade de acumular em outros bancos, eu partiria para outros programas de fidelidade. Visto isso, então, com esse contexto geral, com o que dá para fazer e com esses 3 riscos, esses 2 riscos que eu comentei, mais esse ponto de atenção do programa de fidelidade, a conclusão que eu tenho aqui e a minha recomendação é a seguinte: se você tem um controle muito bom das suas finanças, se você tem caixa para você cobrir esse gasto que você vai ter lá no futuro, se você não está endividado, pode ser uma boa você fazer isso para garantir alguns pontos, para você ganhar alguns pontos extras. Agora, se você está endividado, se você pode ter problema com esse caixa lá na frente, se você não tiver aí um controle total das suas finanças, vale a pena você segurar, não vale a pena você fazer isso agora só para ganhar os pontos, tá? Eu digo isso porque a gente está num momento aí que é complicado, tá? É um momento de coronavírus, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer lá na frente. E aumentar os seus gastos, rolar uma dívida para frente, aumentar muito a exposição das suas finanças, pode não ser uma boa opção agora, tá? Então, pensa bem, porque essa forma de acumular milhas, ela pode ser perigosa. É uma possibilidade, tá? Eu quis trazer esse vídeo aqui para mostrar que existe essa possibilidade, mas também não é esse mundo de rosas aí, como todo mundo está comentando nessa última semana. Então, fique atento com isso, tá? Você tem que estar muito amparado para fazer esse tipo de operação, para você ter esse tipo de acúmulo de milhas. Lembrando que você vai acumular metade do que você costuma acumular normalmente, então pode não ser tão vantajoso para você, tá? Então, eu fiz esse vídeo justamente para falar dessa possibilidade e para alertar você de todos esses riscos que você pode correr. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você vai participar ou não dessa promoção do Santander. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui para mim, que eu também vou ficar feliz em te ajudar